Imagine um país pequeno, espremido entre duas gigantes da Ásia, China e Índia. Agora, imagine esse país mergulhado em desigualdade, corrupção e pobreza. De repente, suas ruas explodem em fogo. O prédio do parlamento arde em chamas. Ministros são perseguidos como fugitivos. E um grito ecoa das multidões: "Chega!" Mas o que poderia levar uma nação inteira ao limite, a ponto de transformar protestos em um cenário de guerra? Hoje, você vai conhecer a história da revolta da geração Z no Nepal. Um movimento que começou com redes sociais bloqueadas, mas terminou com políticos correndo para salvar a própria vida. E no final, vou te mostrar como essa revolta pode mudar não só o futuro do Nepal, mas também de toda uma geração que decidiu não aceitar mais o silêncio. O Nepal é um dos países mais desiguais do planeta. De acordo com a ONU, está entre os 44 países menos desenvolvidos do mundo. 1 em cada 5 pessoas vive abaixo da linha da pobreza. E 22% dos jovens estão desempregados. Enquanto isso, a elite política exibia nas redes sociais uma vida de luxo. Carros importados, mansões, festas milionárias. Tudo isso diante de um povo que precisa sair do próprio país para não morrer de fome. Você consegue imaginar a revolta crescendo a cada publicação? Cada foto de luxo se transformava em combustível para a fúria de milhões de jovens. E foi justamente aí que o governo decidiu cometer o erro fatal. Do nada, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Discord, todos bloqueados. As únicas que restaram foram TikTok e Viber. A explicação oficial: evitar discurso de ódio, fake news e abusos online. Mas a explicação dos jovens era outra. O governo queria esconder a verdade. Queria tapar os olhos da população diante da desigualdade gritante. E quando os jovens perceberam isso, eles decidiram agir. Só que dessa vez, não era apenas uma questão de redes sociais. Era a própria liberdade deles que estava sendo arrancada. O silêncio imposto soava como uma prisão digital. E em um país sufocado pela pobreza, tirar a voz dos jovens foi como jogar gasolina em uma fogueira. Eles não estavam mais apenas irritados. Estavam prontos para explodir. Tudo começou como uma manifestação pacífica. Estudantes, trabalhadores, famílias, todos se reuniram pedindo apenas uma coisa: devolvam nossas redes sociais, devolvam nossa voz. Mas a polícia reagiu com violência, balas de borracha, gás lacrimogênio. Em poucas horas, 19 pessoas estavam mortas. E foi nesse momento que algo mudou. O protesto deixou de ser pacífico. A população decidiu que não iria mais recuar. O silêncio deu lugar a gritos de fúria. Cartazes caíram ao chão e foram substituídos por pedras. As ruas, antes tomadas por esperança, agora eram tomadas por chamas. O medo se transformou em coragem desesperada. E dali em diante, nada mais seria como antes. No dia seguinte, Katmandu, a capital do Nepal, se transformou em um verdadeiro campo de guerra. O prédio do parlamento foi engolido pelas chamas. A sede do governo virou cinzas diante dos olhos atônitos da população. E até mesmo as casas de ministros foram incendiadas sem piedade. A violência chegou ao ponto de políticos serem arrastados para fora de suas residências e brutalmente agredidos em público. Era como se a fúria acumulada por décadas tivesse explodido de uma só vez. No meio desse caos, milhares de presos aproveitaram a desordem e escaparam das cadeias. O principal aeroporto do país foi fechado pela densa fumaça que cobria os céus da capital. O governo estava literalmente de joelhos, sem forças para reagir. A cidade, que até então pulsava em meio a tradições milenares, agora se assemelhava a um cenário de apocalipse. Sirenas ecoavam sem parar, mas pareciam inúteis diante da destruição. Famílias inteiras fugiam desesperadas, tentando escapar das ruas em chamas, e o silêncio dos prédios em ruínas gritava mais alto que qualquer palavra. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Os líderes estudantis afirmavam que o movimento era pacífico.
Eles condenavam os incêndios, as agressões, os saques. Então fica a pergunta: se não foram eles, quem estava por trás da violência? Será que foi uma infiltração? Ou será que a própria raiva popular saiu do controle? Essa dúvida até hoje ronda a cabeça dos nepaleses. No final do dia, a pressão foi tão grande que o primeiro-ministro anunciou sua renúncia. E as redes sociais foram desbloqueadas. Os manifestantes comemoraram. Mas a vitória trouxe consigo uma nova pergunta. E agora? Quem vai governar o Nepal? O vazio de poder se abriu diante de uma população dividida. Alguns pediam novas eleições imediatas. Outros temiam que o exército assumisse o comando. E havia ainda quem enxergasse pela primeira vez a chance de uma liderança jovem nascer das ruas. O futuro, mais do que nunca, estava em jogo. E a cada esquina o clima era de incerteza. As chamas ainda ardiam em prédios públicos como um lembrete da revolta. Famílias choravam seus mortos enquanto jovens cantavam vitória. Diplomatas estrangeiros observavam em silêncio, atentos ao desfecho. E o Nepal, pequeno em território, parecia imenso em sua encruzilhada histórica. Entre os jovens que lideraram os protestos, um nome ganhou destaque: Balendra Shar, um rapper de apenas 35 anos, ativo nas redes sociais, carismático e visto como símbolo de uma nova era. Em um discurso após a queda do governo, ele disse: "Querida geração Z, a renúncia dos seus opressores já aconteceu. Agora é hora de termos paciência. Vocês precisarão liderar o país." Um chamado à responsabilidade, uma promessa de mudança, mas também um aviso. Balendra lembrou que destruir é fácil, mas construir exige coragem e visão. Ele alertou que os mesmos políticos que caíram tentarão voltar ao poder, usando novas máscaras. Disse que a juventude não pode repetir os erros do passado, precisa trilhar outro caminho. E que a revolução verdadeira não está nas ruas em chamas, mas na capacidade de transformar instituições. Por fim, declarou que a história só começou, e que o futuro do Nepal agora está nas mãos de uma geração inteira. A guerra ainda não acabou, porque no fundo, os jovens sabem, o bloqueio das redes foi apenas a ponta do iceberg. A verdadeira guerra continua sendo contra a desigualdade, contra um sistema onde poucos têm tudo e milhões não têm nada. E essa batalha está longe de terminar. Ela não é apenas política, é existencial. É a luta de uma geração que se recusa a aceitar o destino imposto. Uma guerra contra décadas de silêncio e corrupção. Um confronto entre o passado que insiste em permanecer e o futuro que exige nascer. E nesse embate não há garantias, apenas a certeza de que a juventude não voltará atrás. O Nepal ardeu em chamas, o governo caiu, mas a pergunta que ecoa até hoje é: a geração Z conseguirá reconstruir o país, ou o Nepal vai mergulhar ainda mais fundo no caos? E enquanto essa resposta não chega, o mundo observa. Porque a chama que começou no Nepal pode muito bem se espalhar por toda uma geração que já não aceita mais ser silenciada. Uma geração que não teme desafiar sistemas inteiros, que carrega nas mãos a força da informação e o poder da união. Uma geração que não apenas protesta, mas exige mudança. E que mostra para todos nós que até o menor país pode provocar o maior dos abalos. Afinal, o que aconteceu no Nepal pode ser apenas o início de algo muito maior. Se você quer continuar acompanhando histórias que estão moldando o nosso mundo, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também precisa entender a força da juventude. O próximo capítulo já está sendo escrito, e você não vai querer ficar de fora.